Estiveste tu mesmo, Fedão, junto de Sócrates no dia em que ele tomou veneno na prisão, ou ouviste de alguém? Fedão: não, eu mesmo, Equecrates. Equecrates: então, que disse o homem antes de morrer? E como foi a sua morte? Gostaria de saber tudo o que se passou. Recentemente, nenhum cidadão de Flionte tem ido a Atenas, e há muito não nos vêm de lá forasteiros capazes de dar-nos informações seguras, salvo dizerem que morreu depois de tomar o veneno. Quanto ao mais, nada informam de particular. E também não ouviste contar como foi o julgamento? Equecrates: ouvimos, sim, alguém nos falou nisso. Surpreendeu-nos. Justamente, ter sido bem antes o julgamento e ele só vir a morrer muito depois. Que aconteceu, Fedão? Fedão: foi tudo obra do acaso, Equecrates. O que se passou com ele? Precisamente na véspera do julgamento coroaram a polpa do navio que os atenienses enviam a Delo. Equecrates: que é isso? Fedão: segundo os atenienses, é o navio em que outrora Teseu levou para Creta as 200 de jovens, moços e moças, que ele salvou, salvando-se também. Nessa ocasião, segundo contam, prometeram a Apolo enviar anualmente uma deputação a Delo, no caso de se salvarem, e até hoje todos os vão em romaria à divindade. Desde o início dos preparativos da viagem, determina a lei que se proceda à purificação do burgo, não sendo permitido executar ninguém por crime público antes de chegar a Delo ou navio e retornar de lá. Por vezes esse prazo fica muito dilatado, quando os ventos são adversos. O início da peregrinação é contado a partir do momento em que o sacerdote de Apolo coroa a polpa do navio, o que se deu, conforme disse, na véspera do julgamento. Se o motivo de ter estado Sócrates tanto tempo na prisão, desde o julgamento até a morte. Segunda, Equecrates, e as condições em que morreu, Fedão. Quais foram suas palavras? Como se ouve em tudo? Quais dos seus familiares se encontravam ao seu lado? Ou as autoridades não permitiram que entrassem, vindo ele a morrer, privado de assistência dos amigos? Fedão: de forma alguma, vários estiveram presentes, em grande número mesmo. Equecrates: então, procura contar-nos com a maior exatidão possível como tudo se passou, no caso de dispores de folga. Fedão: disponho, sim, e vou tentar expor-vos o que se deu. Para mim, nada é tão agradável como recordar-me de Sócrates, ou seja, quando falo nele, ou quando ouço alguém falar a seu respeito. Equecrates: pois podes ter a certeza, Fedão, de que teus ouvintes estão nessas mesmas condições. Esforça-te, portanto, para contar o caso com todas as minúcias. Fedão: era por demais estranho o que eu sentia junto dele. Não podia destinhá-lo, como o faria perto de um ente querido no transe derradeiro. O homem me parecia felicíssimo, Equecrates, tanto nos gestos como nas palavras. Reflexo exato da intrepidez e da nobreza com que se despedia da vida. Minha impressão naquele instante foi que sua passagem para o Reides não se dava sem disposição divina, e que, uma vez lá chegando, sentir-se-ia tão venturoso com os que mais o foram. Por isso mesmo, não me dominou nenhum sentimento de
Verdade, o que seria natural na presença de um moribundo. Também não me sentia alegre, como costumava ficar em nossa prática sobre filosofia. Sim, porque toda nossa conversa girou em torno de temas filosóficos. Era um estado difícil de definir, misto insólito de alegria e tristeza, por lembrar-me de que ele iria morrer dentro de pouco. As mais pessoas presentes se encontravam em condições quase idênticas, umas rindo, outras chorando, principalmente Apolodoro. Conheces o homem e sabes como ele é. Equecrates, sem dúvida. Fedão, pois desse jeito se comportou o tempo todo. Eu também, fiquei muito abalado, a mesma coisa passando-se com os outros. Equecrates, e quem se achava lá, Fedão? Fedão, além do mencionado Apolodoro, seus conterrâneos Crítobulo e o pai Hermógenes, Epígenes, Ésquines e Anquistênis. Tésipo de Pânia também esteve presente, Menexeno e mais alguns da mesma região. Se não me engano, Platão se achava doente. Equecrates, e havia também estrangeiros. Fedão, sim, os tebanos Símias, Sebete e Fedondes, e de Megara, Euclides e Terpsio. Equecrates, nesse caso, Aristipo e Cleombroto também estiveram com ele. Fedão, não, falaram que se encontravam em Egina. Equecrates, havia mais alguém. Fedão, creio que eram só esses. Equecrates, e depois? Quais foram os discursos a que te referiste? Terceira, Fedão, vou esforçar-me para contar tudo do começo. Tal como na véspera, todos os dias visitávamos Sócrates, e desde a manhãzinha íamos encontrar-nos no tribunal em que se deu o julgamento. Fica perto da cadeia. Ali esperávamos conversando até que a cadeia abrisse, pois não costumam abri-la muito cedo. Porém, logo que isso se dava, corremos para junto de Sócrates e quase sempre passávamos com ele o dia todo. Essa manhã reunimos-nos mais cedo, porque na tarde anterior, ao nos retirarmos da prisão, soubemos que o navio chegara de Delho. Por isso, combinamos encontrar-nos o mais cedo possível no lugar habitual. Ao chegarmos, o porteiro que costumava receber-nos veio ao nosso encontro para dizer que esperássemos fora e não entrássemos sem que ele nos avisasse. Neste momento, nos disse, os 11 estão tirando os ferros de Sócrates e lhe comunicam que hoje ele terá de morrer. Depois de algum tempo, voltou para dizer que entrássemos. Ao penetrarmos no recinto, encontramos Sócrates, que acabava de ser aliviado dos ferros, e Xantipa. Conhece-ia de certo, com o filho pequeno, sentada junto do marido. Ao ver-nos, começou Xantipa a lastimar-se e clamar como de hábito nas mulheres, dizendo: pela última vez, Sócrates, teus amigos conversaram contigo, e tu com eles. Virando-se para Critão, Sócrates lhe disse: Critão, leva-a para casa. A isso, alguns dos homens de Critão a retirarão, não cessando ela de gritar e debater-se. Sócrates, de seu lado, sentado no catre, dobrou a perna sobre a coxa e começou a friccioná-la duro com a mão, ao mesmo tempo que dizia: como é extraordinário, senhores, o que os homens denominam prazer, e como se associa admiravelmente com o sofrimento, que passa, aliás, por ser o seu contrário. Não?
Gostam de ficar juntos no homem, mal alguém persegue e alcança um deles, de regra é obrigado a apanhar o outro, como se ambos, com serem dois, estivessem ligados pela cabeça. Quer parecer-me, continuou, que se Êxopo houvesse feito essa observação, não deixaria de compor uma fábula, resolvendo Zeus por termo as suas dissensões contínuas, e não a conseguindo, uniu-os pela extremidade. Por isso, sempre que alguém alcança um deles, o outro lhe vem no rastro. Meu caso é parecido, após o incômodo da perna causada pelos ferros. Segue-se-lhe o prazer. Quarta, nesta altura, falou Sebete, por Zeus, Sócrates, disse, foi bom que mo lembrasses. Diversas pessoas já me têm falado a respeito dos poemas que escreveste, aproveitando as fábulas de Êxopo, e do hino em louvor de Apolo. Anteontem mesmo, o poeta Eveno me interpelou sobre a razão de compores verso desde que te encontras aqui, o que antes nunca fizeras. E te importa deixar-me em condições de responder a Eveno quando ele voltar a falar-me esse respeito, e tenho certeza de que o fará, instrui-me sobre o que deverei dizer-lhe. Então dize-lhe a verdade, Sebete, replicou, que não me movia o desejo de fazer-lhe concorrência nem aos seus poemas, quando campios os meus, o que, aliás, tentativa para rastrear o significado de uns sonhos e cumprir, assim, minha obrigação, no sentido de saber se era essa a modalidade de música que me recomendavam com insistência. O seguinte, muitas e muitas vezes em minha vida pregressa, sob formas diferentes me apareceu um sonho, porém dizendo sempre a mesma coisa, Sócrates, me falava, compõe música e a executa. Até agora eu estava convencido de ser justamente o que eu fizera a vida toda o que o sonho me insinuava e concitava a fazer, a maneira de como costumamos estimular os corredores, desse mesmo modo, o sonho me exortava a prosseguir em minha prática habitual, a compor música, por ser a filosofia a música mais pobre e a ela eu dedicar-me. Agora, porém, depois do julgamento e por haver o festival do Deus adiado minha morte, perguntei a mim mesmo se a música que com tanta insistência o sonho me mandava compor não seria essa espécie popular, tendo concluído que o que importava não era desobedecer ao sonho, porém fazer o que ele me ordenava. Seria mais seguro cumprir essa obrigação antes de partir, e compor poemas em obediência ao sonho. Assim, comecei por escrever um hino em louvor à divindade cuja festa então se celebrava. Depois da divindade, considerando que quem quiser ser poeta de verdade terá de compor mitos e não palavras, por saber-me incapaz de criar no domínio da mitologia, recorrer às fábulas de Êxopo que eu sabia de cor e tinha mais à mão, havendo versificado as que me ocorreram primeiro. Vê, isso, Sebete, é o que deverás dizer a Eveno. Apresenta-lhe, também, saudações de minha parte, acrescentando que, se ele for sábio, deverá seguir-me quanto antes. Parto, ao que parece, hoje mesmo, assim os determinam os atenienses. Símias exclamou, que conselho, Sócrates, mandas dar a Eveno? Tenho estado bastantes vezes com o homem, e por tudo o que sei dele, não terá grande desejo de aceitar-te a indicação. Como assim? Perguntou, Eveno não é filósofo? Penso que é, retrucou Símias.
Nesse caso, terá de aceitá-la, tanto Eveno como quem quer que se aplique dignamente a esse estudo. O que é preciso é não empregar violência contra si próprio. Dizem que isso não é permitido. Sim, falando, sentou-se e apoiou no chão os pés, permanecendo nessa posição, daí por diante, durante todo o tempo da conversa. Nessa altura Sebete o interpelou: por que disseste, Sócrates, que não é permitido a ninguém empregar violência contra si próprio, se, ao mesmo tempo, afirmas que o filósofo deseja ir após de quem morre? Como, Sebete, nunca ouvistes nada a esse respeito, tu e Simias, quando convivestes com Filolau? Ouvi, Sócrates, porém muito pela rama. Sobre isso eu também só posso falar de outiva, porém nada me impede de comunicar-vos o que sei. Talvez, mesmo, seja a quem se encontra no ponto de migrar para o outro mundo que compete investigar acerca dessa viagem e dizer como será preciso imaginá-la. Que melhor coisa se poderá fazer para passar o tempo até sol baixar? Sexta, qual o motivo, então, Sócrates, de dizerem que a ninguém é permitido suicidar-se? De fato, sobre o que me perguntaste, ouvi Filolau afirmar, quando esteve entre nós, e também outras pessoas, que não devemos fazer isso. Porém, nunca ouvi de ninguém maiores particularidades. Então, o que importa é não desanimares, disse, é possível que ainda venhas a ouvi-las. Talvez te pareça estranho que entre todos os casos seja este o único simples e que não comporte como os demais, decisões arbitrárias, segundo as circunstâncias, a saber, que é melhor estar morto do que vivo. E havendo pessoas para quem a morte, de fato, é preferível, não saberás dar a razão de ser vedado aos homens procurarem para si mesmos semelhante benefício, mas precisarem esperar por benfeitor estranho. E Tozeus, disse a Sebete em seu dialeto, esboçando um sorriso, Deus o saberá. Aparentemente, continuou Sócrates, isso carece de lógica, mas o fato é que tem a sua razão de ser. Aquilo dos mistérios, de que nós, homens, nos encontramos numa espécie de cárcere que nos é vedado abrir para escapar. A figura-me de peso e anda fácil de entender. Uma coisa, pelo menos, Sebete, me parece bem enunciada, que os deuses são nossos guardiães, e nós, homens, propriedade deles. Aceitas esse ponto? Perfeitamente, respondeu Sebete. Tu também, continuou, na hipótese de algum dos teus escravos por termo a vida, sem que lhes houvesse dado a entender que estavas de acordo em que se matasse, não te aborrecerias com ele, e se fosse possível, não o punirias. Sem dúvida, respondeu. Conseguinte, não acho absurdo ninguém poder matar-se sem que a divindade o coloque nessa contingência, como é o nosso caso agora. Sétima, essa parte, observou Sebete, também me parece razoável. Porém, o que afirmaste antes, sobre a disposição do filósofo para morrer, é um verdadeiro contrassenso, Sócrates, se estiver certo o que dissemos há pouco, que Deus cuida de nós e que somos propriedades dele. Que os indivíduos mais sábios se insurjam contra semelhante tutela e procurem evitá-la, quando a exercem, precisamente. Os deuses, os melhores dirigentes, é o que não chego a compreender. Pois,
Ninguém ousará dizer que saberá cuidar melhor de si mesmo, uma vez em verdade. O indivíduo insensato poderia raciocinar dessa maneira, por achar bom fugir do amo, sem considerar que não se deve fugir do bem, mas ficar junto dele o maior tempo possível. Foge por carecer de senso. 0 indivíduo inteligente. Pelo contrário, só deseja continuar junto de quem lhe seja superior. Por isso, Sócrates, o certo é, precisamente, o oposto do que foi dito há pouco, aos sábios é que fica bem insurgir-se contra a ideia da morte, e aos insensatos, exultar ante essa perspectiva. Ao ouvi-lo assim falar, quis parecer-me que Sócrates se alegrava com a agudeza de Sebete. Depois, voltando-se para nosso lado, falou: Sebete anda sempre acata de argumentos, sem aceitar de pronto a opinião dos outros. O que Simmias observou, porém quer parecer-me, Sócrates, que há bastante senso nas palavras de Sebete. Não se compreende, de fato, que indivíduos verdadeiramente sábios fujam de eimas melhores do que eles e se alegrem com essa liberdade. A meu ver, o argumento de Sebete vai dirigido contra ti, por aceitares a ligeira a ideia de deixar-nos, e também aos eimas cuja superioridade o primeiro a proclamar. Tens razão, observou. Pelo que vejo, sois de parecer que preciso defender-me dessa acusação, como o fiz no tribunal. Feitamente, respondeu Simmias. Trava, pois que seja, disse. Vejamos se diante de vós outros minha defesa saíra mais convincente do que a feita na frente dos juízes. O fato, Simmias lhe Sebete, prosseguiu, é que se eu não acreditasse, primeiro, que vou para junto de outros deuses, sábios e bons, e, depois, para o lugar de homens falecidos muito melhores do que os daqui, cometeria um grande erro por não me insurgir contra a morte. Porém por desviar que espero juntar-me a homens de bem. Sobre esse ponto não me manifesto com muita segurança, mas no que entende com minha transferência para junto de deuses que são excelentes eimas, se ao que eu defenda com convicção é precisamente isso. Esse motivo de não me revoltar à ideia da morte. Ao contrário, tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos, e, de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus. Como assim, Sócrates? Perguntou Simmias, com semelhante convicção queres deixar-nos sem nola dar a conhecer? Eu, pelo menos, acho que se trata de algo de grande relevância para nós todos. Ao mesmo tempo, com isso farás a tua defesa, se com o que disseres conseguires convencer-nos. O que vou tentar, continuou, porém primeiro vejamos o que o nosso Critão há tanto tempo quer dizer-me. Trata-se apenas do seguinte, Sócrates, falou Critão, é que há muito vem insistido comigo a pessoa encarregada de dar-te o veneno, para avisar-te de que deves conversar o menos possível. Conversa muito animada esquenta, é o que ele afirma, e isso prejudica a ação da droga. Do contrário, já tem acontecido precisar tomar 2 ou 3 doses quem se comporta desse jeito. É Sócrates, manda-o a passear. Disse. E que prepare dose dupla, e até tripla, se for preciso. Já sabia mais ou menos o que irias responder, observou Critão, mas o
homem não me dava sossego. Deixa-o, disse. E agora, juízes, pretendo expor-vos as razões de estar convencido de que o indivíduo que se dedicou a vida inteira à filosofia, terá de mostrar-se confiante na hora da morte, pela esperança de vir a participar, depois de morto, dos mais valiosos bens. Como poderá ser dessa maneira, se me sebete, é o que tentarei explicar-vos. Embora os homens não o percebam, é possível que todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia, a nada mais aspirem do que a morrer e estarem mortos. Sendo isso um fato, seria absurdo, não fazendo outra coisa o filósofo toda a vida, ao chegar esse momento, insurgir-se contra o que ele mesmo pedira com tal empenho e em pós do que sempre se afanara. Simês, então, rindo, por Zeus, Sócrates, interrompeu-o, fizeste-me rir, em que pese a minha falta de disposição para isso. Que penso é que, se os homens te ouvissem discorrer dessa maneira, achariam certo o que se diz dos filósofos, e nesse ponto contariam com a aprovação de nossa gente, que em verdade eles vivem a morrer, sabendo perfeitamente que outra coisa não merecem. E só diriam a verdade, Simês, como exceção do que se refere a estarem cientes desse ponto, pois, de fato, não sabem de que modo o verdadeiro filósofo deseja a morte, nem como pode vir a alcançá-la. Porém deixemos essa gente de lado e perguntemos a nós mesmos se acreditamos que a morte seja alguma coisa. Sem dúvida, respondeu Simês. Não será senão a separação entre a alma e o corpo. Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma ao corpo, ficando este reduzido a si mesmo e, por outro lado, em libertar-se do corpo à alma e isolar-se em si mesma. Ou será a morte outra coisa? Não, é isso, precisamente, respondeu. Considera agora, meu caro, se pensas como eu. Estou certo de que desse modo ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. Este opinião que seja próprio do filósofo esforçar-se para a aquisição dos pretensos prazeres, tal como comer e beber. Forma alguma, Sócrates, replicou Simês. E como relação aos prazeres do amor? A mesma coisa. E os demais prazeres, que entendem com os cuidados do corpo? Este parecer que lhes atribua algum valor. A posse de roupas vistosas, ou de calçados. E toda a sorte de ornamentos do corpo, que tal achas? Os aprecia-os presa no que não for de estrita necessidade. Eu, pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo os despreza. Sendo assim, continuou, não achas que, de modo geral, as preocupações dessa pessoa não visam ao corpo, porém tendem, na medida do possível, a afastar-se dele para aproximar-se da alma? É também o que eu penso. Nisto, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, no empenho de retirar quanto possível a alma na companhia do corpo. Evidentemente, essa é a razão, Simês, de, na opinião da maioria dos homens, não merecer viver o indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com tais práticas, por achar-se muito mais perto da condição de morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo. Tens razão. X, e como referência à aquisição do conhecimento, o corpo não constitui obstáculo, quando chamado para participar da pesquisa. O que digo? Seguinte, a vista e o ouvido asseguram aos homens alguma verdade. Ou será certo o que os poetas não se cansam de afirmar, que nada vemos nem ouvimos? Exatidão. Ora, se esses dois sentidos corpóreos não são nem exatos nem de confiança, que diremos dos demais, em tudo inferiores aos primeiros? Não? Pensas desse modo? Perfeitamente, respondeu. Então, perguntou,